Se eu te colocasse dentro de uma sala, te desse poder absoluto sobre outras pessoas e garantisse que ninguém iria te julgar, quanto tempo você acha que demoraria para você perder o controle? Não, essa não é uma pergunta hipotética. Isso já aconteceu. E o resultado foi tão perturbador que o experimento precisou ser interrompido antes do fim. Pessoas comuns, sem histórico de violência, sem qualquer tipo de problema psicológico, começaram a agir de forma cruel, abusiva e completamente fora de controle. E o mais assustador não é o que eles fizeram, é entender que, no lugar deles, talvez você faria o mesmo. Em 1971, o psicólogo Philip Zimbardo decidiu responder uma pergunta simples, mas extremamente perigosa. O comportamento humano é definido pela personalidade ou pelo ambiente? Para testar isso, ele criou uma prisão falsa dentro de uma universidade. Selecionou jovens universitários comuns, dividiu eles em dois grupos, guardas e prisioneiros, e deu a cada um um papel. Só isso. Não havia criminosos reais, não havia policiais de verdade, não havia motivo para a violência. Era apenas um experimento. Mas em poucas horas, algo começou a mudar. Os guardas começaram a impor autoridade. No começo, de forma leve, regras simples, controle básico. Mas rapidamente, isso escalou. Eles começaram a humilhar, punir, conter, controlar, manipular. E o mais perturbador, eles estavam gostando. Enquanto isso, os prisioneiros começaram a quebrar. Ansiedade, estresse, colapso emocional. Alguns começaram a chorar, outros imploravam para sair. Alguns simplesmente desistiram. Agora presta atenção nisso. Essas pessoas não eram assim. Nada daquilo fazia parte de quem elas eram antes. Mas algo no ambiente, algo na estrutura, algo no papel que receberam, liberou um comportamento que estava escondido. E é aqui que tudo começa a ficar desconfortável. Porque isso significa que o problema não eram eles. O problema era a situação. E se o ambiente pode transformar pessoas comuns em pessoas cruéis, o que isso diz sobre você? Agora imagina isso fora do experimento, no mundo real, no trabalho, na internet, na política, nas redes sociais. Quantas vezes você já viu pessoas mudarem completamente dependendo do contexto? Quantas vezes alguém com poder agiu de forma abusiva? Quantas vezes você mesmo reagiu diferente, só porque o ambiente mudou? Isso não é coincidência, isso é comportamento humano. E talvez a coisa mais perigosa que você vai entender hoje é essa. Você não é tão estável quanto acredita. Você não é tão racional quanto imagina. E você não é imune a esse tipo de transformação. O experimento de Stanford saiu do controle tão rápido que o próprio Zimbardo, que estava conduzindo tudo, começou a agir como diretor da prisão, e não como cientista. Ele também foi afetado. Ele também entrou no papel. E só percebeu isso quando alguém de fora olhou para a situação e disse: "Isso precisa parar." Agora pensa nisso por um segundo. Se até o cara que criou o experimento perdeu a noção do que estava acontecendo, o que garante que você perceberia? Esse é o ponto. A maioria das pessoas acredita que tem controle sobre si mesma, que nunca faria algo errado, que sempre tomaria a decisão certa. Mas a verdade é muito mais perigosa. Você não sabe como vai agir até estar naquela situação. E isso muda tudo. Porque agora não é mais sobre pessoas ruins, é sobre contexto, é sobre ambiente, é sobre influência invisível. E é exatamente assim que comportamentos extremos acontecem. Não começa com algo grande, começa pequeno, uma decisão leve, um comportamento aceitável, uma justificativa simples. E aos poucos, você vai se afastando de quem você era, sem perceber, sem questionar, sem parar. Agora me diz, quantas vezes você já fez algo que normalmente não faria, só porque o ambiente permitia? Quantas vezes você já seguiu o grupo, mesmo sabendo que não era o certo? Quantas vezes você já ficou em silêncio, quando deveria ter falado? Esse experimento não mostra que existem pessoas más. Ele mostra que qualquer pessoa pode chegar lá, inclusive você.
E talvez a pergunta mais importante desse vídeo não seja o que aconteceu naquele experimento, mas sim, se você estivesse lá dentro, você seria diferente? Ou só acredita que seria? E mais importante ainda, hoje, na sua vida, você está sendo você mesmo ou está apenas reagindo ao ambiente ao seu redor? Se esse vídeo fez você pensar, então ele já cumpriu o papel dele. Agora eu quero saber de você. Isso já aconteceu com você? Comenta aqui embaixo. E se você quer mais conteúdos como esse, curte o vídeo e compartilha com alguém que precisa ver isso. Porque às vezes, uma simples ideia pode mudar tudo.